Legal, velho. Bacana demais. E eu acho que até que seria muito bacana muito do VC que cara, os programas de televisão, a mídia criou, se resume, a impressão das pessoas se resume muito ao momento do pitch. Cara, o empreendedor diante dos investidores e aquele momento que ele apresenta a sua ideia, né? Eu acho que, pô, os filmes mostram isso, Shark Tank mostra muito isso, mas existe muito trabalho que vocês, que são investidores dessa classe de ativos, fazem antes e depois desse momento do pitch. Tá muito distante de se resumir a isso. Mas esse certamente é um dos momentos que os empreendedores mais têm que se preparar, cara, para estar ali diante da oportunidade de expor sua ideia para o investidor. Você já deve ter ouvido centenas, se não milhares de pitches, Lucas. O que você acha, cara, que são algumas dicas que você teria que um bom pitch tem, que os bons empreendedores fazem, pitches inteligentes usam na hora de contar a sua história? Cara, um bom. Existem mil maneiras de fazer um bom pitch. Eu acho que qualquer bom pitch tem que representar de alguma forma, tem que representar a autenticidade e o sonho grande do empreendedor. Tá. Então essa é a premissa base. Então tem que soar natural e tem que ser de fato uma extensão desse sonho, dessa visão desse sonho grande que o empreendedor tem. Todo bom pitch vai ter uma descrição muito clara sobre por que existe o problema e por que essa solução é adequada. Uhum. Todo pitch excepcional tem uma descrição clara por que essa empresa está fazendo algo diferente no mercado. Então, qual é o aspecto que diferencia ela das outras soluções que já surgiram e que provavelmente estão acontecendo no mesmo momento. Então, Show. precisa ter uma explicação clara por que essa empresa é o winner. E quando eu falo explicação clara, não é que precisa estar no pitch, mas nem que seja falado. Tá. Todo bom pitch vai ter algo, todo bom pitch precisa ter algo vinculado ao time, então principalmente aos fundadores, quem são essas pessoas. Perfeito. E todo bom pitch, e aí depende do estágio que tá, ele explica por que isso é uma tendência histórica que é relevante e por que pode ficar muito grande. Boa. Então, eu sinto que é muito mais sobre vender o potencial upside se essa empresa der muito certo do que qualquer outra coisa. Perfeito. Saquei. Por exemplo, Legal. pensa que tem duas empresas iguais. Uma empresa já tem faturamento, tá break-evada Boa. e tem um pitch muito pé no chão sobre o futuro dela, mas uma empresa boa. Aqui tem uma empresa que é uma empresa de PowerPoint, que talvez esteja queimando dinheiro hoje, mas tem um pitch que vende o sonho grande. Uhum. Qual o melhor dos dois pitches para um VC? Do sonho grande. Do sonho grande sempre. Sempre. Então, porque para essa classe de ativos que representa 2% do que é o investimento em tecnologia, tem várias outras modalidades, é tudo sobre o potencial de retorno que você vai ter no futuro. Perfeito. É o capital de risco, cara, na veia, né? Por mais que uma esteja break-evada ali, o potencial é que realmente atrai e brilha o olho dos investidores, cara. Interessante. Legal isso. E seria muito legal também, Lucas, você ouviu, cara, novamente, inúmeras histórias, assim, pitches, velho. E eu acho que a gente conversou um pouco no off sobre o diferencial de saber, cara, contar uma história no pitch, montar uma narrativa que seja engajante, assim, que, cara, contagie o investidor. Que você vê que são aspectos, cara, importantes para o empreendedor se atentar na hora de construir essa história e o quão relevante ela é também na hora de, cara, captar recursos? Cara, a história de um pitch, ela precisa refletir um pouco do... Ela é muito sobre o futuro, mas sobre o que a empresa continua a construir. Perfeito. Então, como eu mencionei anteriormente, eu sinto que eu gosto de seguir uma linha lógica de problematização. Como tem tentado se resolver esse problema até hoje. Uhum. Por que ninguém conseguiu resolver? Tá. Ó, isso é importante também. Por que você é diferente, né? Por que ninguém conseguiu resolver? É, E por que o que eu tô fazendo é diferente? tá, boa.
Então acho que essa linha lógica, e aí depois você vai sobre, porra, tração, Boa. os outros pontos que são relevantes para provar que você tem um time que é necessário para executar. Animal. Mas eu gosto de seguir essa linha lógica da história, mas tem diversas linhas lógicas que podem fazer sentido. Que eu acho importante na hora de contar uma boa história. Primeiro, e que eu sinto que às vezes tem empreendedores que não se atentam, eu tô falando com empreendedores jovens aqui, então vou me dar a permissão de citar Vai que vai, irmão. alguns pontos quase que de etiqueta na hora de levantar com um VC. Boa. E eu sei que boa parte disso vai soar como coisas muito pequenas e quase que mesquinhas da indústria, de algum lado, e eu não quero entrar na linha filosófica se é certo ou errado, mas que é como funciona o jogo, então faz sentido se adaptar. Primeiro, as histórias precisam ser mais contadas de forma concisa, então prepare-se para fazer um pitch que vai durar 10, 15 minutos. Não espere que a reunião vai ter uma hora. Se tiver uma hora, maravilhoso. Mas não se prepare para uma reunião de uma hora. Se prepare para uma reunião de 10, 15 minutos. Se prepare para não atrasar, não chegar atrasado nas reuniões, porque você está falando do tempo do outro. Acho que essa regra vale para quase tudo, mas acho que na hora de captar, na hora que você está tentando vender algo, conta ainda mais. Como conseguir o contato? E infelizmente isso muda muito a forma como a empresa chega. Se o fundador ou a fundadora conseguir acessar o fundo através de um empreendedor que já é do portfólio desse fundo, através de algum contato quente ou de alguém que conhece esse sócio, essa pessoa que trabalha, essa intro tem mais valor de alguma forma, porque já tá dando uma referência positiva. Então, acho que algumas vezes nessa conversa eu falei de sinais, então acho que já traz um sinal positivo de quem tem algo interessante, Boa. dado que alguém já fez uma recomendação, fez uma sugestão. Perfeito. Então, eu acho que manter uma história concisa, buscar uma intro mais quente, acho que já te ajuda a setar te ajuda, né? uma parte para você estar bem preparado na hora do pitch. Boa, exato, velho. Muito bom, Lucas. Baitas dicas aqui, velho. Acho que